Legal, pessoal, estamos começando aqui pela sua TV Minas Brasil, mais um programa esportivo Central do Esporte, colocando você, telespectador, muito bem informado daquilo que está acontecendo até agora no Campeonato Brasiliense de Futebol. Na última quarta-feira, o Paracatu foi até o estádio Elmo Cerejo, o Cerejão, Boca do Jacaré, campo do Brasiliense, e perdeu no jogo de volta contra o Brasília, pelo placar de 2-0. O Paracatu está fora do Campeonato Brasiliense e resta agora preparar para uma nova temporada em 2016. E quem está aqui nos nossos estúdios é ele, Délio Mendes, comentarista, jovem comentarista aqui paracatuense, que é da cidade do norte de Minas, e está reforçando cada vez mais a bancada do Central do Esporte. Tudo bem, Délio? Olá, Douglas, tudo bem? O Paracatu tinha que fazer 3 gols lá no estádio Boca do Jacaré, só que não teve o poder ofensivo. Aí sofreu pênalti, tomou um gol e infelizmente não saiu com o resultado que queríamos. Mas temos que destacar a força desse grupo, né? Que apesar de problemas extracampo, a gente, né, Douglas, que tá mais por dentro do que acontece, tem coisa que a gente não pode falar aqui no programa, e não conseguiu sair com a vitória, mas a garra desse time foi muito... A diferença, Délio, para quem está assistindo o Central do Esporte, é que o time se comportou de uma maneira diferente. O jogo, quem esteve aqui acompanhando o primeiro jogo contra o Brasília, percebeu um Paracatu diferente do que jogar contra uma equipe grande do Campeonato Brasiliense. Não foi o mesmo comportamento que o Paracatu teve contra o Lusiânia. Concorda, Vantuí? O atual campeão. Concordo. Então, o Paracatu entrou recuado. E daqui a pouquinho, eu vou falar um pouco da visão tática que eu vi do time do Brasília. Como o Brasília se comporta taticamente dentro de campo. Porque o jogo crucial do Paracatu foi a derrota dentro de casa. Verdade. Entendeu? E é claro que você vai jogar fora de casa, precisando vencer por 3 gols de diferença, você não vai com o mesmo ânimo. Não é isso, Antônio? Com certeza, Douglas. Acho que tinha que ter feito o dever de casa aqui, sim. É verdade. E quando você vai jogar fora de casa, precisa marcar 3 gols e não sofrer nenhum gol, é lógico que o psicológico do jogador não vai para cima. Mas daqui a pouquinho vamos fazer uma análise tática desse time do Brasília, porque o Brasília, Paracatu, não perdeu para qualquer adversário. Paracatu perdeu para um adversário que está na Copa Verde, né, que disputou a Copa Verde, é o vice-campeão, atual campeão da Copa Verde, e é um time que respeita taticamente os jogadores, todos os jogadores. Se você observar bem, o Délio, você que é comentarista, que assistiu o jogo, eles têm uma formação tática diferente de outras equipes que eu vi jogando até agora no Campeonato Brasiliense, e abre o olho com o Brasília. É um forte candidato ao título do campeonato. Eu comentei até com o Vantuí mais cedo que o Brasília é um forte candidato. Para mim é um dos favoritos. Tá certo. Que o Brasiliense. Vamos acompanhar aí os lances aí da derrota do Paracatu. Estamos aí acompanhando os lances, todas as movimentações que o Paracatu teve durante os 90 minutos. O Ângelo Luiz, o novo técnico do Paracatu, que estava no novo comando, mostrou que tem potencial para permanecer nesse time, Vantuí. Olha, o Ângelo tem mostrado isso, né, Douglas, desde a fase que ele trabalha apenas com a parte técnica do time. Isso, né? Como preparador físico. Gostei muito da formação tática dele, do Ângelo. Ele colocando apenas um volante, o time entrou totalmente diferente, entrou com a formação diferente, com um volante, o Léo Cruz, e com 3 meias, que foi o Rafa Essiene pelo meio, o Caio Cabecinha pela direita, e o experiente jogador Fabrício, que jogou uma bola na trave, que poderia ser um dos gols mais bonitos do Candangão. E vendo os lances, Douglas, o Paracatu teve chance, mas não fez o gol ali na hora. O Brasília, que tem uma formação tática, jogou praticamente com o mesmo time que jogou aqui, o Délio. Entrou com o Arthur, Fernando, o André e o Índio. O Pedro Ayub, para mim, é o principal jogador do Brasília. O volante, daqui a pouquinho eu vou falar como é que a formação tática do Luiz Carlos, que é um excelente técnico de futebol.
O Pedro Ayub é o primeiro volante, o Maqueca pela esquerda, que sempre avança bastante. O Eric, o Giba, centroavante, que deveria fazer parte do elenco paracatuense, esse Giba. Giba é o carequinha. É o carequinha. Joga muito, né? O Everton, jogador que marcou 2 gols. E na frente o Giba e o Paulo Pimentel, que é conhecido como o Santos. E a arbitragem não prejudicou o Paracatu. O árbitro Cristiano Nascimento foi muito bem. Não temos que aí culpar a arbitragem. O problema mesmo é que o Brasília mostrou ser superior ao Paracatu, vencendo os 3 jogos em 2015. Os 3 jogos, o primeiro jogo na fase de grupos, o jogo de ida, né? Isso. 1-0, na primeira fase o Paracatu perdeu de 1-0, foi a estreia do técnico Cleiton Mineiro. Depois o Paracatu jogou contra o Brasília aqui dentro de casa, né? Perdendo pelo placar de 3-1, e nesse jogo de volta vencendo o Brasília pelo placar de 2-0. Melhor dizendo, o Brasília venceu o Paracatu por 2-0. Agora, o Délio, o que o Paracatu precisa fazer, na sua opinião, para 2016? Já é bom pensar em 2016? Já é bom pensar assim, Douglas, porque o time não pode ser apagado a campanha que o Paracatu fez por uma derrota, não. O time se mostrou um time agressivo em alguns certos jogos, ganhou de equipes grandes. Você acompanhou o Paracatu ano passado, né? Ano passado eu não pude acompanhar. Não acompanhou? Eu vi que você que acompanhou o Vantuí, você acompanhei a maior parte pelo menos todas as partidas aqui, eu acompanhei o time, né? Então a gente tem essa... Mas o contato que a gente tem com o pessoal fala que o Paracatu evoluiu muito. Né? Evoluiu bastante. Primeiro que, acompanhando o Paracatu, eu posso dizer que acompanhei todas as partidas do Paracatu até agora no Campeonato Brasiliense, dos amistosos, todos os jogos do Paracatu eu estive presente. O Paracatu evoluiu, e o paracatuense como um todo, eu digo mais o público do esporte, também está evoluindo. A torcida cada vez mais está aceitando a participação do Paracatu. Ano passado, primeiro ano, o Paracatu vivia aquele problema, se é o Naí Paracatu. Aquele foi um drama, né? Foi um drama, uma novela que não tinha fim. Na mesma hora que você chamava Paracatu, era o Naí, a imprensa nacional chamava o Naí. Aí o que aconteceu? O paracatuense, evidentemente, é paracatuense. É a mesma coisa que o Brasil e a Argentina, né, Douglas? É pelo fato da rivalidade ser Paracatu-Unaí, que são as 2 maiores cidades do noroeste de Minas. Daí ficou esse problema, Paracatu ou Unaí? Mas graças a Deus, agora é Paracatu, e estou sabendo que brevemente vamos trazer aqui os novos diretores do Paracatu, né, que eles estão na comissão, que é o David e o Ziel e o Marcelo Sucão, né, que o Paracatu tem um novo projeto. O bom do Paracatu é que nós estamos com uma visão tática diferente, uma visão fora de campo. Eu tenho certeza que o Paracatu vai trabalhar com a juventude paracatuense. Vem aí o Campeonato Brasiliense, uma chance boa para os jovens paracatuenses se ingressarem cada vez mais com o Paracatu. Douglas, em outros programas, o pessoal falando, se tivesse oportunidade de ter um time na primeira divisão do estado aqui em Paracatu, aqui sairia muitos craques aqui de Paracatu, que já foi tem muitos craques que poderiam ingressar no futebol nacional, Douglas. É verdade. A visão que eu tenho, o Central do Esporte tem também, é que agora, a partir desse momento, o que foi investido no profissional, entendeu? Não foi muito, mas foi o suficiente para o time chegar na 8ª colocação, vai ser investido nos juniores. E os juniores é a preparação para 2016. E se Deus quiser, e Ele quer, nós vamos pelo menos conseguir 3 ou 4 jogadores dos juniores para disputar o Candangão 2016. Esse é o objetivo. O time tem que revelar jogadores, tá certo? O Central do Esporte faz a sua primeira parada, daqui a pouco tem mais. As movimentações do Paracatu, que perdeu na última quarta-feira contra o Brasília e está fora do Campeonato Brasiliense.
Pré-moldados é na FAMAG. Fale com Robertão e sua equipe. Lajes para forro e piso, canaletas, lajotas de isopor, manilhas e toda a linha de pré-moldados. FAMAG, a qualidade em primeiro lugar. O Robertão garante um preço especial para você. FAMAG, na Rua da Contagem, saída para Guarda-Mor, às margens da BR-040, 3671-1032. O Hospital de Câncer de Barretos é o maior centro de pesquisas e tratamento do câncer da América Latina, com profissionais competentes, dedicados e atendimento 100% pelo SUS. Dê a sua ajuda. 0500 504 1215 para doar R$15. 0500 504 1230 para doar R$30. E 0500 504 1240 para doar R$40. Liga, vai. Estamos de volta com o programa esportivo Central do Esporte aqui pela sua TV Minas Brasil, analisando a derrota do Paracatu contra o Brasília. O Brasília que agora vai enfrentar o Lusiânia e o Gama faz o clássico contra o Brasiliense já neste final de semana, viu, Délio? Olha, Douglas, vai ser um jogo difícil, mas eu acho que o Paracatu deve... Desculpa, a vontade do Paracatu ganhar o jogo. Acho que o Brasília sai com o resultado. Você pode apostar aí Brasília e Gama na decisão? Ou Brasiliense e Lusiânia? Acho que um candidato é o Brasília, Douglas. O Brasília? O Brasília é um candidato para estar na final. Na sua opinião, Vantuí, você que está acompanhou o Candangão de perto. Douglas, pelo que a gente percebeu aí, o Brasília, ele tem uma regularidade muito boa. Isso. Né? E, sinceramente, eu também compartilho da ideia do Délio, que o Brasília será um dos finalistas. Aí fica aí Gama, o Brasiliense a gente não sabe, né? Mas o Brasília... muito tempo que o Gama não ganha o Campeonato Brasiliense. E se for observar pela questão da arbitragem, que sempre está prejudicando os adversários do Gama, eu não sei, mas eu posso afirmar, o Gama é o sério candidato ao título. Viu, Vantuí? Eu não sei, porque o que eu sei é que o Brasiliense não é o mesmo Brasiliense da época passada. É verdade. O Brasiliense que era o bicho papão, todo mundo tinha medo de jogar contra o Brasiliense. O Atlético perdeu lá na Copa do Brasil. Isso, Copa do Brasil. Não tá papando mais ninguém? Não tá papando ninguém. Tô achando que esse jacaré tá banguela, tá certo? Agora, voltando aqui aos jogadores do Brasília, a formação tática que o técnico, o Luiz Carlos, coloca é diferente. Ele joga com o jogador que tem a número 5, o Pedro Ayub. Ele é o primeiro volante da equipe, Vantuí. O técnico avança bem pelas laterais, explorando. Na minha visão tática que eu vi no jogo contra o Paracatu dentro de casa e contra o Paracatu no estádio Cerejão, ele joga o Pedro Ayub de volante e os dois zagueiros, o André e o Índio. O primeiro volante, ele recua, os dois zagueiros saem, um pela direita, um pela esquerda, o Índio sai pela direita muito bem e o André pela esquerda. E avança os dois laterais. Aí tromba com os dois laterais avançando, os dois ponteiros, que eu posso dizer, que é o Santos e o número 7, William, cai nas costas dos laterais. E é onde faz o lançamento e o centroavante Giba aproveita. Então, esse técnico Luiz Carlos, eu não sei qual a idade dele, mas esse cara, se ele continuar fazendo esse trabalho, o Brasília vai longe. Ou alguém do futebol vai descobrir esse técnico de futebol. Você vê que no segundo gol que o Paracatu levou, o lateral foi sozinho, tava aberto uma ala ali, chegou e tocou nas costas do zagueiro. Explora bem os laterais. A diferença do técnico europeu é porque trabalha toda a plenitude do campo. É diferente hoje. Você vê ao contrário do futebol amador, que você vê muito toque curto, né? E ele explora bem as laterais. A mesma hora que ele está do lado direito, faz a virada de bola, é onde pega o time que está sem perna para correr. Você vai, o ditado popular, mineiramente falando, é o periquito na manga. A bola está aqui, os jogadores estão aqui. Aí faz a virada de bola, pega o time totalmente
estruturado, taticamente. Da bola, ele sofre mais, né? Não que o Paracatu se comportou dessa maneira, muito pelo contrário. Os jogadores do Paracatu, taticamente, se comportaram muito bem. Mas o Brasília, eu tenho que admitir que é muito mais time do que o Paracatu. O Brasília, aí você quer dizer que o Brasília tem uma estrutura maior do que o Paracatu. Né? Haja visto que o Paracatu, volta a dizer novamente, infelizmente, né, nós não tínhamos campo para treinar, viveu esse drama aí na primeira fase, um jogo decisivo, o Paracatu não treinou praticamente como deveria ter treinado para enfrentar o Brasília. É como o próprio Ângelo disse, né, Douglas? Isso afeta o psicológico do jogador e o cara fica sem estrutura emocional para uma partida importante como essa. Né? E um jogo decisivo, Délio. E o torcedor não sabe. O torcedor vai para campo, ele quer torcer, ele paga os R$10, ele vai com aquela imaginação, vou ver um bom jogo. Mas não sabe que o Paracatu viveu esse drama. Agora, para 2016, o Central do Esporte vai abrir aqui com certeza enquetes. Nós vamos colocar aqui torcedores para dar opinião, não ficar apenas aqui os comentaristas do Central, os convidados, falando da questão da estrutura do Paracatu. Nós podemos pensar aí já, para ontem ou para amanhã, um centro de treinamento, para não viver esse problema. Vamos treinar no estádio Beira-Rio, né? Mas vai ter o Master treinando, vai ter o Paracatu treinando. O Paracatu, o time daqui, da cidade. Vamos treinar no União, União tem escolinha. Vamos treinar no campo do Santana, Santana tem escolinha. E aí? Não estou querendo desmerecer, mas ano passado o Paracatu foi treinar no campo da Ponte Santa Rita, da Lagoa. É um bom campo? É um bom campo. Um grande abraço aí pro meu amigo Donato Silva, que abriu, sim. Mas aí, não tem nenhuma adequação para a equipe profissional treinar. Não tem uma estrutura, entendeu? Então, são essas pessoas que querem ajudar, que infelizmente, Vantuí, às vezes são travadas pelo fato de ter que ajudar de uma maneira diferente. Mas o mais importante é a boa vontade. Coisas que infelizmente, eu não vi por parte de alguns dirigentes aqui da cidade. Agora vamos ver, né? Apostar se eles vão de fato correr atrás desse centro de treinamento e facilita tudo, né? Facilita bastante ter um centro de treinamento. Olha o Atlético Mineiro, gente. O Atlético Mineiro hoje tem o melhor centro de treinamento da América do Sul. Depois da formação do centro de treinamento, o Galo que começou a ganhar títulos. O Cruzeiro, o São Paulo é o que é, graças ao CT, né, na Barra Funda. O que dá renda para o time, Douglas, não é títulos, são a base revelada, né? Isso. A base hoje é fundamental no clube. Isso, e agora contamos aí com vários paracatuenses, né, no elenco do Paracatu. Fala muito do Diego Nogueira, mas quem chegou e surpreendeu bastante foi o Caio Cabecinha. Temos um grande goleiro aí que não jogou, praticamente não jogou. Por falar nos jogadores, Douglas, teve alguns jogadores que foram reaproveitados, tem uns jogadores que chegaram agora. Desses jogadores que estão hoje no atual elenco, qual que você acha que tem condições de continuar no grupo para 2016? Olha, Délio, eu vou falar dos jogadores do Paracatu. O Dida foi muito bem, o Dida. Na minha avaliação, foi um dos melhores. Da direita, o Flávio Mineiro. O Flavinho sempre mantém bem, porque é um jogador que se cuida bastante. É um feijão com arroz ali, não mas é um feijão com arroz temperado, entendeu? O Pedro Pina, que jogou na última quarta-feira, estava no banco de reserva, esse sim pode voltar, é bom de grupo, porque não adianta ser só bom dentro de campo, não, Vantuí. O camarada tem que ser bom de grupo. Com certeza. Entendeu? E ele é um camarada bom de grupo, o Pedro Pina. O Binho, eu não sei se vai ter condições físicas para voltar ao Paracatu, devido a essa contusão aí séria na perna esquerda. Mas o Binho, ele já havia falado desde o início da temporada que talvez ele parasse. É verdade. Se ele fosse a última temporada dele. No nosso quadro Conheça o Craque. Exatamente. O Brinquinho dá para ser aproveitado, não sei se como titular, mas dá para aproveitar. E o Brinquinho precisa pensar muito durante esse período aí que o Paracatu vai ter essa folga, entendeu? Mas precisamos do lateral esquerdo. E o outro comandante era o Alisson, foi embora, foi para o Olímpia de São Paulo. O Léo Cruz e o Paulinho dispensa comentários. Léo Cruz é o principal jogador do Paracatu.
O principal jogador do Paracatu chama-se Léo Cruz. O Paulinho tem interesse de permanecer aqui porque gostou da cidade. O Paulinho, que é da vizinha cidade aqui, Monte Carmelo, aqui que está no Alto Paranaíba, e o Paulinho gostou da cidade. Inclusive tem um filho dele que está na base do Paracatu. Na base do Paracatu, isso. Aí você vem com o Marquinhos, que começou bem o campeonato, mas infelizmente caiu bastante o Marquinhos. A gente não entende o que aconteceu com o Marquinhos. Porque ele começou muito embalado, depois caiu e não reagiu, viu? Isso. Vamos aí com os dois jogadores que são os mais badalados, né, que é o Fabrício e o Luizinho. Né? Mesmo com a idade avançada, o Fabrício ainda com problema de peso, né? O Luizinho, eu acredito que esses jogadores aí, na minha opinião, eles devem voltar. Por que não? Aí na frente você pega o Caio, que deve ser aproveitado ano que vem, né? O Caio já está aí, o rápido centroavante, né? E o Léo Catarinense, que na minha opinião não fica em 2016, porque tem condições de jogar numa equipe grande, porque tem 20 anos, meu amigo. Então, ele mostrou que fazendo uma avaliação desses jogadores aí, eu considero que o Paracatu teve um levantamento positivo. E ano que vem pode ser você que está me assistindo aí, você jogador do Amador, por que não? O Danilo Roquete entrou no segundo tempo e entrou bem, entendeu? Vamos valorizar também o amador da cidade, mas com um detalhe: amador é amador, profissional é profissional. Depois que chegou no profissional, ele não vai ter a mesma cabeça, a mesma mentalidade de um jogador amador, tá certo? Central do Esporte faz mais uma parada, daqui a pouco tem mais informações. A Filtro Óleo está com a mais variada linha de produtos, os melhores preços da região, com profissionais qualificados para deixar o seu carro em perfeitas condições. Acima de R$100 em compras, dividimos em até 3 vezes em qualquer cartão. A troca de óleo é a mais rápida, limpa e confiável da cidade. Troca de óleo é na Filtro Óleo. Filtro Óleo 3671-3311. Eu, mesmo não sendo médico, tenho plena convicção que estou ajudando a salvar vidas. E você também pode. Ligue para o 0500 504 1215 para doar R$15. 0500 504 1230 para doar R$30. 0500 504 1240 para doar R$40. Muita gente vai te agradecer. Estamos de volta com o programa esportivo Central do Esporte aqui pela sua TV Minas Brasil, detalhando tudo o que aconteceu no último jogo do Paracatu do Candangão 2015. Esse jogo aconteceu nesta quarta-feira e o Paracatu perdeu para o Brasil. Felizmente, né, Dani? Felizmente, a gente que é do Central do Esporte queria muito que o Paracatu classificasse, né? Viu a motivação do Ângelo, um excelente profissional, um cara centrado. E infelizmente não deu. Mas o Paracatu fez uma boa participação, no campeonato, né? É verdade. Só de ter classificado para as quartas de final já é um grande passo. É um grande passo, porque o time permaneceu na primeira divisão, né? Graças a Deus, graças ao trabalho intenso de quem esteve na diretoria do Paracatu, né? Nós queremos aqui, o Central do Esporte reconhece o trabalho feito pelo David, entendeu? O trabalho feito pelo Marcelo Sucão, pelo Ziel, pelo seu Pepe, mais uma vez, ali do lado de fora, a preocupação que teve, né? A gente sabe aí das dificuldades que nós tivemos, Vantuí, a imprensa paracatuense, de cobrir os jogos do Paracatu, né? Mas o Central esteve ao lado, graças a Deus, fomos em todas as partidas do Paracatu, acompanhamos de perto a preparação, desde a pré-temporada, ano passado, quando o Alex Oliveira era o técnico. Estivemos ao lado do Cleiton Mineiro e agora do Ângelo, que, na minha opinião, vai permanecer como técnico de futebol no Paracatu. E, assim, a visão que nós temos é que basta acreditar e ter cada vez mais o apoio financeiro. Porque só motivação é bom, mas motivação não ganha o jogo. Tem que... Não é isso, Matuí? Com certeza.
Você tem que abraçar a causa, né? Boa vontade, é bom ter uma boa vontade, você ter o apoio da torcida, você ver que o trabalho está sendo reconhecido, mas o que move o futebol nos bastidores é o dinheiro. Sem dinheiro você não consegue fazer praticamente nada, entendeu? O Paracatu viveu esse problema com salários atrasados, entendeu? Jogadores pressionando a diretoria, com razão, né? E a gente via aí a luta do David, a luta do Sucão, a luta do Ziel, a luta de quem estava de fora. Eu sei que tem muita gente que até pede para não dizer o nome, viu, Vantuí? Não precisa, eu estou ajudando, mas não precisa falar que eu estou ajudando. Mas não é apenas isso. Futebol são séries de fatores. Não é apenas você colocar um time dentro de campo e os jogadores jogarem uma partida de 90 minutos. Tem que ter uma estrutura, né, por trás. Entendeu? Não é só o futebol não é decidido dentro de campo. Tem muita gente que fala que futebol é só dentro de campo. Não. O futebol, o que decide o futebol são os bastidores. A estrutura. A estrutura como um todo. Como um todo. E tem que ter profissionalismo. Tem que sair do amadorismo e tem que ser um time profissional. Tem que cumprir regras, tem que ser um time... A logística também, que foi muito bem elaborada, até meu primo, o Anderson Laércio, é meu primo, o Preto, que ficou ali como supervisor, que segurava a bronca, entendeu? Não é fácil, gente. Não é fácil. Foi difícil para o Paracatu. Não foi fácil, mas graças a Deus conseguimos ficar na primeira divisão. Isso é mais do que um título para quem trabalhou. Já aquele ditado, farinha pouca, meu pilão primeiro, Vantuí. É verdade. Quem trabalhou com o mínimo possível, tá muito bem. Às vezes até abaixo do mínimo, né? Até abaixo do mínimo. Né? Problema, não tinha campo para treinar, não tinha material. Vivemos esse problema aí, mas graças a Deus, a Toledo, que eu estou vestindo a camisa aí, contribuiu mais uma vez. Um abraço pro Rodrigo aí. E digo mais, a questão do Paracatu, na forma que foi avaliado, pelo fato de terem mais de 3 paracatuenses contribuindo mais do que ano passado, foi um diferencial. E o Elias reconhece isso, porque se o Elias estivesse trabalhando como trabalhou ano passado, o Paracatu, na minha opinião, ia para a segunda divisão em 2016. Mas graças a Deus, o David pegou a causa, o Ziel pegou a causa, a torcida abraçou, e aí o time permaneceu na primeira divisão. Foi temido o Paracatu, né? Mesmo o Brasília ganhando os 3 jogos, o técnico do Brasília, quando veio aqui, falou que tinha medo do Paracatu, verdade, justamente por causa disso. É verdade. Todos os jogadores que a gente que entrevistamos aí, antes da partida, falavam da preocupação de jogar fora de casa, jogar em Paracatu, pelo fato da torcida, pelo fato da pressão que o Paracatu impõe dentro do estádio Frei Roberto, tá certo? Agora vamos falar de Libertadores. O Cruzeiro jogou na última quarta-feira no estádio Governador Magalhães Pinto, Mineirão, e conseguiu um bom resultado. 3-0, Odélio Mendes. Você que é atleticano, não gostou da vitória do Cruzeiro? Não, mas o Cruzeiro jogou muito bem ontem, fez um dos melhores jogos na temporada, né? Contra o time fraco do Mineiros, está na 12ª colocação do campeonato venezuelano, mas o Cruzeiro jogou muito bem ontem, 3-0, o Arrascaeta fez um gol de bicicleta. E o golaço do Arrascaeta, hein? Golaço mesmo, hein? Que isso? E agora para o clássico de domingo? Para o clássico vai ser um clássico muito pegado, Douglas, porque o Atlético tem um jogo também hoje, né? Isso. Se você está assistindo o Central do Esporte na quinta-feira, esse programa foi gravado na quarta, né? Isso. E então nós não temos os lances do Atlético Mineiro, porque o programa foi gravado antes da quinta-feira do jogo. O jogo hoje o jogo do Galo. Quem assistiu foi às 19 horas. Às 20 horas. Às 20 horas, entendeu? Então, durante essa gravação, o jogo do Galo não tinha começado, não tinha acontecido. Não. Tá certo? Mas estamos aí acompanhando as imagens da vitória do Cruzeiro, Jorgian de Rascaeta, bom jogador. E o clássico Tombense e Caldense, o clássico do interior. E vai ser um clássico também difícil. O Caldense tem um time irregular, está invicto no campeonato, né? E o Tombense mostrou que é um time que pode surpreender, porque ganhou do Atlético, né? E fez bons jogos. Tá certo. O Central do Esporte vai ficando por aqui, depois de
colocarmos aí os lances da derrota do Paracatu, do fim da participação do PEC no Campeonato Brasiliense de Futebol. E agora vem aí o grande clássico das multidões, eu posso dizer, o clássico das alterosas, Cruzeiro e Atlético. É Cruzeiro e Atlético ou Atlético e Cruzeiro? Atlético e Cruzeiro. Atlético. Jogo, mano, campeão do Atlético. Vai ser no Horto esse jogo? Vai ser no Horto. Caiu no Horto? Tá morto. E aí, Vantuí, dá pra chutar um placar aí contra a Raposa? É complicado desses placar, mas eu vou colocar aí 2-0 pro Galo. 2-0 Galo, e você, né? Olha, eu não vou falar o placar não, mas eu acho que o Galo vence esse primeiro jogo. Vence o primeiro jogo? Tá certo. E o seu placar, Douglas? Eu vou ficar em cima do muro, viu, Vantuí? Eu vou ficar em cima do muro. Aí você complica. Vocês são atleticanos, você tem que dizer sim, o placar, torcer, mas eu vou de empate, 0-0. Tá certo? Tá certo. Então, o Central do Esporte da próxima segunda-feira, vamos mostrar todos os lances, as movimentações deste grande clássico do futebol brasileiro. Délio, obrigado pela participação mais uma vez. Volte sempre. E o Central do Esporte vai ficando por aqui. Valeu, Paracatu. Fiquem todos com Deus. E parabéns ao Paracatu Esporte Clube. Graças a Deus não caímos.